Você está assistindo o Jogo Aberto nesta noite de sábado em que recebo aqui nos estúdios da TV Tarobá o professor e sociólogo Amir Kanites. Amir, depois de ondas conservadoras, liberais, tomarem várias partes do mundo nos últimos anos, mais recentemente novos movimentos ideológicos, tiraram governantes de direita do comando em alguns países. Qual é o significado dessa alternância de poder? Olha, a direita ascendeu ao poder na última década, em muitos lugares do mundo, muito por uma reação mesmo, uma reação de um Estado. Ou seja, a esquerda fracassou, vamos escolher, vamos ver como é que vai com a direita. E mais do que um fracasso, a própria modernização do Estado democrático alienou o povo. Foi um Estado tomado por algumas elites tecnocráticas, algumas elites políticas, que não consideraram o povo de muitas formas. Então houve uma reação. E uma reação muito pautada... Quer dizer, não foi tanto só o fracasso governamental, como foi uma evolução da cultura e da visão de mundo e da vida dessas pessoas, desses países. Claro, e uma democracia que estava no discurso, mas que falhou na sua participação, possibilidade de participação. Então, essa reação, alguém vai chamar a direita aí de reacionária, pode até certo ponto ser, nesse ponto, porém, ela está muito pautada num discurso contra-hegemônico. Então, de que o Estado não estava obedecendo. A gente teve Brexit, a gente teve Trump, a gente teve outras aqui na América Latina também, e principalmente no Brasil, nós tivemos esse recuo. Porém, qual foi o problema aí para a direita? Como ela teve um discurso contra-hegemônico muito forte e assim ascendeu o poder, estando no poder, o discurso nunca acaba. Isso não é uma faca que a gente crava no coração do adversário e elimina ele. Vem a réplica, vem a tréplica, e por aí não para. Então, houve um desgaste muito grande por parte da grande mídia, por parte do próprio estabelecimento político, que está aí, das elites políticas, e um desgaste muito grande por quem já estava no poder. Então, toda aquela sensibilidade que a direita conseguiu pegar na população que não estava se vendo representada no Estado, se voltou contra ela até certo momento em que a gente teve uma pandemia, que nós, pela cultura popular mesmo, se esperava líderes que abraçassem e fossem os grandes, o pai da população, E a direita não estava pronta para fazer isso. Então, uma crítica muito grande, um desgaste mais retórico de qualquer outra coisa, feriu a direita no tom. Então, o que se critica da direita? O tom que alguns governantes, mas não se avalia a efetividade desses governos, que foram eficientes em diminuir o ritmo de crescimento do Estado. Não estou nem falando em diminuir o Estado, porque isso não retroage, mas diminuir o ritmo de crescimento do Estado e principalmente... Estancar a sangria, Claro, desburocratizar, aumentar a liberdade da população, inclusive ela é chamada de autocrática, a direita, quando aumenta a liberdade e a autonomia individual, o que não há sentido nenhum nisso. Agora, Amir, no Brasil aconteceu algo um pouco diferente, Porque nós viemos de uma sucessão de governos, digamos, mais à esquerda. Começou lá com Fernando Henrique, com 2 mandatos da social-democracia, do PSDB, europeia. Depois veio PT, longos 16 anos, que terminou com impeachment da Dilma e o seu desastroso governo, Estamos pagando a conta até hoje. E aí que veio a direita, Ao contrário dos outros países, em que aconteceram refluxos ideológicos mais constantes, Sim. Por que se deu isso? O Brasil chegou atrasado em viver essa experiência com um governo liberal de direita, conservador? Sim, nós ainda não temos organização política, para falar bem a verdade. O que mudou na política brasileira nos últimos anos foi a forma de comunicação política. Isso é muito efetivo, isso já ganhou eleição, vamos ver o que vai acontecer pela frente. Agora, se a comunicação não se transformar em organização, com pessoal preparado, com gente, com partido, com tudo isso muito organizado, ela não vai impactar nas instituições. Então, o impacto institucional demanda organização, que demanda uma boa comunicação. Nós ainda estamos num primeiro estágio. Nós precisamos formar isso. Isso é tudo muito novo no Brasil. E não é exatamente culpa da direita. É culpa da cultura política do Brasil. Nós estamos descobrindo, e o mundo não acaba agora dia 30 de outubro e nem o ano que vem, vai continuar. Nós temos que ter essa perspectiva de longo prazo justamente para fazer bem feito. Isso é também um tipo de resposta que nós tivemos, porque o Brasil, veja, o que aconteceu, por exemplo, em 1964, que foi, nós afastamos um perigo imediato, aqui na América Latina já estava acontecendo, e tinha um perigo vermelho evidente aí, de uma ideologia estrangeira que poderia usurpar o país. O que aconteceu? Uma ruptura institucional, o Exército toma o poder, até aí eu concordo. Perfeito. Porém, qual que é o problema disso?
né? Nem tudo são rosas. Qual é o problema disso aí? É que nós ficamos 21 anos alienados da vida pública. Sim. Nós nos sentimos seguros. Então, o Estado, a política era coisa do pessoal em Brasília. Então, nós nos acostumamos a fazer o quê? Aquilo que a gente quer fazer, que é cuidar da nossa vida, empreender, criar riqueza. O debate político ficou em segundo plano, né? Porque tinha gente resolvendo, tocando o negócio lá em Brasília. Acaba 85, 88, a gente escreve uma Constituição, que é aquela Constituição que nós reclamamos com razão. Sem dúvida. Toda errada. Está atrapalhando até hoje. Exatamente. Aliás, vai atrapalhar sempre qualquer governo. Mas quem estava pronto para esse debate da eleição? Não éramos nós. Não eram quem produz, porque não estava envolvido nisso. Então, o que nós temos que olhar agora, muito mais do que um processo eleitoral, é essa visão de longo prazo. A sociedade civil, não só com comunicação, mas com organização capaz de mudar as instituições. As associações produtivas precisam focar nisso e precisam trabalhar os próximos 30 anos nessa visão social também. Amir, o conservadorismo parece ter vindo para ficar, né? Não há dúvida nenhuma. Olhando agora o resultado das eleições, na parte do Congresso Nacional, houve uma aprovação maciça, né? Há uma política de direita, né? Que foi colocada no debate pela gestão do presidente Bolsonaro. Temos lá uma maioria enorme, né? de senadores e deputados federais, além das assembleias legislativas também, eleitos dessa corrente ideológica ligada, né, ao liberalismo, ao conservadorismo e à direita, né? Bom, esse é um movimento de massas que continuará dando tom no debate político do Brasil? Sem dúvida nenhuma. Público? Isso aí, quem não gosta, inclusive, sempre aponta para isso. Os estudiosos se preocupam com isso. Eu não acho que deva se preocupar, mas é uma referência muito boa. Vai continuar como... É importantíssimo, né? Claro. Você ter um contraponto. Se isso responde à população, a anseios da população, é representativo e ele, então, contribui para a democracia. Vai continuar existindo como movimento de massas. Pode até perder eleições, mas estará aí como referência. Faz parte do jogo, ganhar, claro, e perder eleições, né? Mas precisa se modernizar. Em que sentido? Esse movimento, como eu falei antes, precisa de organização e precisa ampliar um pouquinho o seu debate. Não estou falando em ceder para a esquerda. Pelo contrário, eu estou falando em o conservador precisa buscar o liberal para o seu debate, inclusive mostrar o que o governo faz aí, né? De modernização. Porque senão esse liberal vai migrar para o campo progressista, para o liberal de esquerda. Então essa inteligência é preciso ter. Então é necessário criar coalizão também maior entre conservadores e liberais, que há uma ruptura muito grave aí no país, e isso pode custar eleições. Portanto, daqui para frente, nós não podemos esperar mais 4 anos. Porque as eleições não são ganhas por ideologias puramente, são ganhas vencidas por pessoas. Claro. Ou seja, você tem que ter representantes que vocalizem de uma maneira convincente esses ideais para ganhar as eleições. Isso. E mais do que isso, porque... Fazer chegar na ponta a realização, né? O candidato que venceu agora, representando mais uma visão conservadora, de direita, ele não pode ser o que nós vimos nos últimos anos, simplesmente um youtuber ou um instagramer com mandato. Ele comunica muito bem, ele responde aos anseios da população, ele está indignado, como a população está indignada e consegue veicular isso muito bem. Agora ele precisa fazer política, ele precisa atuar no Congresso. Isso tem faltado. Sabe? Nós temos pessoas muito representativas com mandatos. Agora, isso se tornando coalizão política para mudar regras do jogo, e as regras do jogo têm um nome que se chama instituições, aí é um passo a mais. O amadurecimento vai trazer isso. Agora, é preciso pensar no longo prazo. O que não é permitido é que esperemos mais 4 anos para a gente chegar a 2, 3 semanas antes da eleição e falar assim, é urgente agora. De novo, a eleição batendo na porta e não resolvemos esse problema, né? Isso não é inteligente, né? Amir, reformismo, ruptura ou retrocesso? Faz sentido desejar ou esperar por uma ruptura institucional? Não, como eu digo, pelo que eu disse antes, não faz nenhum sentido, não faz bem para a população. O que nós precisamos é entender que não se faz nada de afogadilho e que a democracia é um regime em que você não elimina seus adversários. Então tem muito de angústia no peito das pessoas hoje em dia, achando que uma eleição, que um processo eleitoral vai colocar uma pedra em cima das ideias, das visões e da atuação dos seus concorrentes, dos seus adversários políticos. E não vai. É necessário entender que os adversários políticos, que as visões discordantes continuarão aí. Então, o que nós vamos aprimorar? A nossa comunicação, a forma de atuar institucionalmente. Portanto, tem que se acostumar a não andar paralelamente às instituições. O governo já sabe disso. O Bolsonaro sabe muito bem disso. Nós precisamos aqui embaixo
lideranças mais regionais, locais, nas associações, na sociedade civil, conseguindo operacionalizar Ou seja, isso também. a sociedade civil organizada tem que se mobilizar para criar essas agendas de longo prazo para o país. Sem dúvida. E uma agenda que... E aí pautar o governo. Claro. Daí a democracia funcionando de fato. Nós não vamos alienar a nossa representação política, mas nós estaremos atuando. E a agenda, o que é isso? É projeto, é visão de longo prazo, pautada por ideias e princípios, mas adequada aos processos institucionais. Essa inteligência é preciso adquirir a qualquer custo. Amir, estamos chegando no final do programa, infelizmente. Então, duas questões finais para você responder assim na base do VaptVupt. Haverá um papel mais relevante das redes sociais para o exercício de uma nova política que não seja esse campo de batalha sangrento da disputa eleitoral? Você é estudioso desse assunto das mídias digitais. As redes sociais, elas comunicam, como eu falei muito bem, nós temos uma série de ideias que ficam mais próximas da nossa vida, nós ficamos mais ativos na vida política, porém, reagir, comentar e compartilhar não é política. Né? Estamos ainda no nível de comunicação política e nos separam de uma forma um tanto radical. Qual que foi o problema? Qual que foi o grande ganho que as redes sociais nos ofereceram para a questão política? Porque antes a comunicação, para um político falar com o seu público, ele tinha que ir até o público. Ou ele falava de forma muito... A janela de Overton, né? Sim. Falava de forma muito ampla para todo mundo, mas era saúde, educação, segurança, aquela coisa banal. Agora o político pode ser muito mais incisivo porque o discurso dele chega em cada lugar. Ele pode recortar isso e chegar a cada lugar. Isso é mais representativo. Porém, torna a política um tanto centrífuga. Ela joga para os cantos. Ela pode organizar, a rede social pode organizar, mas a política não é feita nas redes sociais. A campanha, a comunicação, a ideia, a proliferação de certa visão de mundo é feito lá, mas a política institucional é institucional. Amir, segundos para você concluir e respondendo essa questão aqui da representatividade da região, quase 1 milhão de eleitores, deixou muito a desejar nessa eleição, né? As eleições... já tivemos, por exemplo, em Cascavel, teve uma legislatura com 5 deputados federais. Hoje tem 1 com domicílio eleitoral na cidade. E isso reproduz em toda a região, ou seja, a nossa representação não expressa a importância econômica e política da região. Isso é muito ruim, isso deixa a democracia mais longe da gente, só que nós não podemos condenar ninguém. O eleitor votou em pessoas de fora. O que ele buscou nas pessoas de fora? É isso que nós temos que entender. A liderança formada aqui vai ter que obedecer, vai ter que responder ao anseio econômico, cultural e territorial da região. Vai ter que estar muito ligado com isso, porém vai ter que estar ligado também com a identidade de valores, de visão de mundo, ideológica. Senão o sujeito vota num youtuber que mora lá em Curitiba, claro, ou para alguém que mora em outro estado. Os valores dele representam melhor aquilo que ele espera da política. Não é a questão local ali, da rua, etc. Então, essa liderança formada aqui, ela não pode ser só do bairro. Tem que ser. Ela tem que conhecer a realidade aqui, pé no chão. Porém, ela tem que conseguir tratar dos grandes temas nacionais. Eu tive o prazer de receber no Jogo Aberto desse sábado o professor sociólogo Amir Kanitz, diretor executivo do Instituto Pessoas Melhores. Obrigado, Amir, mais uma vez, por mais essa entrevista. Obrigado aos telespectadores pela audiência. Um bom final de semana, um bom domingo e até o próximo sábado. Boa noite a todos. Jogo Aberto. Oferecimento. Globo Aves, avicultura com tecnologia. Unitom, a revolução dos diagnósticos por imagem. E Metropolitana Tratores, há 48 anos cultivando a agricultura moderna e apoiando o agronegócio.